Os destaques desta terça-feira. Maus caminhos. José Melo deve permanecer preso na sede da Polícia Federal. Açaí contaminado volta a ser causa dos casos de doença de Chagas em Lábrea. A administração penitenciária nega tentativa de fuga no centro de detenção provisória masculino. 2018 começou violento em várias cidades do país. Em 3 anos de mandato, governadores cumpriram 32% dos compromissos de campanha. Coreia do Sul propõe a Pyongyang um encontro na próxima semana. Maior Copa São Paulo de todos os tempos abre hoje a temporada do futebol brasileiro. Primeiro dia do ano violento em Manaus com 6 assassinatos. Um dos mortos era presidiário beneficiado com induto de Natal. Foi um acerto de contas. Já agora de madrugada, homem que havia deixado a penitenciária há uma semana foi executado no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que começa agora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM de Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamã FM em Anamã. Maraã FM, Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Arepuanã. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com pancada de chuva em áreas isoladas, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. A máxima de hoje será de 33 graus Celsius. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover, 10 milímetros. A umidade do ar é de 68%. Os ventos estão calmos com 2 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 2 de janeiro. Dia de São Basílio Magno e de São Gregório Nazianzeno. Sem restrições para pousos e decolagens, opera o Aeroporto Internacional o Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1777, Guerra de Independência dos Estados Unidos. Forças americanas, sob o comando de George Washington, repelem um ataque britânico na batalha de Assunpink Creek, perto de Trenton, lá em Nova Jersey. 1865, Guerra do Uruguai. O cerco de Paysandu termina quando brasileiros e colorados capturam Paysandu no Uruguai. 1884, fundada a Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. 1942, Segunda Guerra Mundial. Manila, capital das Filipinas, é capturada pelas forças japonesas. 1959, Luna 1, a primeira sonda espacial a chegar perto da Lua com sucesso, é lançada pela União Soviética. 5h50 e sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Passado o fim de semana prolongado, proporcionado pelas festas de fim de ano e a virada para 2018, hoje é o primeiro dia útil do ano, com a reabertura de bancos, casas lotéricas, supermercados, shoppings e o comércio em geral, assim como as repartições públicas do Estado, município e federais. A Operação Réveillon, realizada pelo Sistema de Segurança Pública do Amazonas, garantiu tranquilidade nas festas realizadas pela chegada de 2018 em Manaus. Sem registro de ocorrências criminais, as 4 festas oficiais da passagem de ano reuniram multidões em shows musicais na Ponta Negra, Orla do Amarelinho, no Educandos, Shopping Felipe Dal e Residencial Viver Melhor. Ao lado da cúpula da Segurança Pública, o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, percorreu os 4 lugares onde cerca de 330 mil pessoas prestigiaram as atrações musicais e shows pirotécnicos. A Ponta Negra, que concentrou o maior público, recebeu cerca de 280 mil pessoas. E no primeiro dia do ano, muita violência na cidade. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, nos chama a atenção, 2 homens, um havia saído da penitenciária e o outro estava cumprindo aí o induto de Natal e terminou morto, Peregrini. Pois é, Paulo, né? Esse que recebeu o induto de Natal, tinha 25 anos de idade, e o que estava também aí, já tinha cumprido prisão aí, estava 1 semana fora da cadeia, tinha 40 anos de idade. E foi assim, Paulo, os dois acabaram morrendo, né?
um no Jorge Teixeira, o outro na área do Conjunto Nova Cidade. Pellegrini, e tivemos aí pelo menos 6 mortes até no primeiro dia do ano, e já na madrugada de hoje mais uma morte. Pois é, Paulo, muita morte realmente na cidade, o Conjunto Viver Melhor saindo na frente com 2 mortes, né? Tivemos mortes também no bairro Jorge Teixeira, passando aí pelo Nova Esperança, Nova Cidade, Jorge Teixeira de novo, e por aí vai, Paulo. Nessa madrugada, por volta de 2 para 3 horas da manhã, o homem foi assassinado com 2 tiros lá no bairro Jorge Teixeira. Ele havia saído da prisão fazia apenas uma semana. Pellegrini, os prontos-socorros da cidade tiveram muito trabalho nesse final de semana? Ah, sim, Paulo, muita movimentação, principalmente no pronto-socorro Platão Araújo e pronto-socorro João Lúcio. Muita gente aí deu entrada, vítimas de agressão física principalmente. As pessoas bebem, depois se desentendem e acabam parando no pronto-socorro. O trânsito hoje já começa a ficar agitado, já que a cidade volta à sua normalidade, com bancos, repartições públicas, como já dissemos ainda há pouco, do estado, do município e federais se abrindo, assim como shoppings, supermercados e o comércio em geral, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Hoje já voltamos aí a um dia útil, nós já sentimos isso logo na Avenida Grande Circular, onde nós temos uma grande movimentação por parte do transporte especial, aqueles ônibus e micro-ônibus e vans que levam o trabalhador da Zona Norte, da Zona Leste para o Distrito Industrial e automaticamente passam pela Grande Circular. Com isso, Paulo, já foi notado uma movimentação bem intensa no trânsito desde aproximadamente aí às 4h30 da manhã. É o pessoal saindo do primeiro turno, o pessoal que está entrando agora nesse turno da manhã, ônibus passando um pelo outro, movimentação realmente muito intensa na área da Avenida Grande Circular, Paulo, porém sem nenhum tipo de interferência, o semáforo está funcionando e nenhum acidente aconteceu. Pode se registrar também, Pellegrini, que não tivemos mortes no trânsito, não é isso? Pois é, né? Não tivemos, já ao contrário do que ocorrera no ano passado. Eu lembro muito bem, Paulo, que nós registrávamos aqui um grande número de acidentes com morte no ano passado, na virada do ano, e dessa vez, felizmente, nós não tivemos nenhuma morte no trânsito, apesar de termos aí um acidente grave na Avenida de João Batista, onde 2 pessoas ficaram gravemente feridas e seguem internadas. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu no fim de semana prolongado proporcionado pelas festas de final de ano e começo de 2018. Bom trabalho para você e um bom ano de trabalho também. Muito obrigado, Paulo Guerra, obrigado mais uma vez. Agradeço primeiramente a Deus, a você, a direção da empresa, da emissora, por dar mais essa oportunidade. A gente está chegando aí nesse primeiro dia do ano já com informações e esperamos que seja assim durante todo o ano. É contigo, Paulo Guerra. 5h55. 6 cursos de especialização na modalidade de educação à distância tiveram suas inscrições prorrogadas até o próximo dia 16. São eles: especialização em ensino de matemática no ensino médio, especialização em ensino de filosofia, especialização em gestão pública, especialização em gestão pública municipal, especialização em mídias na educação e especialização em gestão em saúde. Os editais estão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. www.propesp.ufam.edu.br/pós-graduação/editais/lato sensu. São oferecidas mais de 1.350 vagas, das quais 100 são destinadas para os técnicos administrativos em educação da UFAM. As provas serão aplicadas no dia 25 de fevereiro próximo às 9 horas no horário de Manaus. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, informou ontem que por volta das 21 horas o Centro de Detenção Provisória Masculino 2 registrou uma movimentação na unidade quando um policial militar da Guarita pensou ter visto um preso no telhado do CDPM-2. A equipe operacional da SEAP, que estava de plantão, se deslocou ao ramal para verificar a situação. Foi realizada uma contagem de presos na unidade, uma verificação nas celas, constatando que nenhum detento havia fugido e confirmando através de imagens do monitoramento da unidade que não houve movimentação de fuga. Na manhã desta segunda-feira foi realizada outra vistoria na unidade, não sendo encontrada nenhuma alteração nas instalações físicas da unidade,
levando a crer que a movimentação de ontem possa ter sido um alarme falso de tentativa de fuga. A SEAP explica que a pronta resposta da Secretaria e das Forças de Segurança mostraram o preparo para atendimento de ocorrências e possíveis alterações. A SEAP ressalta que a situação não foi um princípio de rebelião como chegou a ser noticiado. Fiéis da comunidade cristã Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos realizaram a 12ª edição da Caminhada pela Paz na tarde de ontem no bairro Dom Pedro. A concentração aconteceu na Praça Padre Cláudio Rossini, localizada na Rua Tiradentes, esquina com a Rua Padre José de Anchieta. A caminhada se encerrou na sede da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos com celebração eucarística. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Show dos bairros Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Conamã, distrito de Bob, e a Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. 5:58 em Manaus, que tem 25 graus de temperatura e o tempo é bom no momento, porém sujeito à instabilidade no período. Depois de esperar por mais de 30 anos, moradores da cidade de Iranduba e áreas de expansão urbana do município vão finalmente poder adquirir os títulos de propriedade de seus terrenos. O processo de titulação das terras só se tornou possível depois que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do programa Terra Legal, repassaram ao município há pouco mais de 20 dias o documento de posse dos imóveis. Agora, caberá à Prefeitura desmembrar terreno por terreno e expedir os títulos de propriedade aos respectivos donos, conforme explicou o prefeito Francisco Gomes, classificando o processo como uma grande conquista do seu primeiro ano de governo. 6:01 em Manaus. Em 2018, concursos públicos e processos seletivos abertos devem oferecer mais de 800 vagas no Amazonas. Além das seleções previstas, há perspectiva de novos editais para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários. De acordo com a Secretaria de Segurança, serão oferecidas 5.865 vagas para a Polícia Militar e 2.394 vagas para a Polícia Civil. A quantidade de vagas a serem ofertadas para o Corpo de Bombeiros ainda não foi definida pelo órgão. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas anunciou a realização de novo concurso público destinado à outorga de delegação de serviços notariais e registrais. No total, são 51 vagas a serem preenchidas, sendo 34 por provimento e outras 17 por remoção, distribuídas em 42 cidades do estado. As inscrições preliminares devem ser realizadas entre os dias 15 de janeiro de 2018 e 2 de março pela internet. É necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$250. 2 casos confirmados de doença de Chagas aguda de transmissão oral e mais 2 suspeitos foram registrados no município de Lábrea, informou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nesta segunda-feira. A Fundação e a Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea investigam se a doença foi contraída por meio do consumo de açaí contaminado. 2 pacientes com diagnóstico confirmado fazem acompanhamento ambulatorial na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, aqui em Manaus. Além de apresentarem os mesmos sintomas dos pacientes com diagnóstico já confirmado, as 2 pessoas com suspeita da doença também relataram histórico de ingestão de açaí recentemente. Elas estão sendo acompanhadas pelas autoridades locais de saúde. O ex-governador José Melo, preso por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de verbas, deve permanecer custodiado na sede da Superintendência da Polícia Federal até o fim do encarceramento temporário e não deve ser transferido para a cadeia como estava programado. A informação é do advogado do ex-governador José Carlos Cavalcante Júnior. A defesa informou que ingressou com pedido na justiça para impedir a transferência dele para uma unidade prisional e teve a solicitação atendida no plantão judicial. A previsão é que a transferência de José Melo ocorresse nesta terça-feira. Melo, irmão dele, ex-secretário de Administração e Gestão Evandro Melo, Wilson Alecrim, ex-secretário de Saúde, Afonso
Afonso Lobo de Moraes, ex-secretário de Fazenda, e Pedro Elias, ex-secretário de Saúde, são acusados de receber cerca de 20 milhões em propina para favorecer empresas do médico Mohamed Mustafa, apontado pela Polícia Federal como líder do esquema. Pedro Elias, que não foi localizado pela polícia, se apresentou por volta das 6 horas desta segunda-feira na Superintendência da Polícia Federal. Esportes. Eduardo Sacha se reapresentará no estádio Beira-Rio nesta terça-feira para dar largada à pré-temporada, numa rotina que se desenha atual em seu 5º ano consecutivo no elenco do Internacional. Mas seu futuro em 2018 segue incerto, mesmo após a tratativa com o Fluminense ter chegado a um desfecho negativo. O Bahia entrou na disputa com a Chapecoense para tirar Márcio Araújo do Flamengo. O volante que dificilmente seguirá no rubro-negro carioca. Vamos repetir esta matéria. O Bahia entrou na disputa com a Chapecoense para tirar Márcio Araújo do Flamengo. O volante que dificilmente seguirá no rubro-negro carioca é um dos nomes no radar para substituir René Júnior, negociado com o Corinthians. O São Paulo Esporte negociam valores por Diego Souza. Embora na semana passada o presidente do clube pernambucano, Arnaldo Barros, tenha dito que a oferta inicial não agradou, o tricolor mantém otimismo. Depois da entrevista, houve novas conversas entre dirigentes dos dois lados. Neste momento não há um acerto confirmado, mas o São Paulo considera a negociação pelo meia atacante como a mais avançada entre os nomes buscados no mercado. O Manchester City divulgou na noite de ontem que o atacante Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O clube inglês declarou que fará exames mais específicos nos próximos dias para saber o nível da lesão e ter uma previsão de retorno aos gramados. Pouco depois, o próprio atleta se manifestou e disse que não precisará passar por cirurgia. Neymar confirmou começou 2018 colhendo frutos de um movimentado 2017. O camisa 10 do Paris Saint-Germain foi anunciado nesta segunda-feira como vencedor do troféu Samba de Ouro, concedido para o melhor jogador brasileiro na Europa pelo site Samba Foot. Esta é a terceira vez em 4 anos que o astro leva o prêmio. A bola vai rolar para a maior Copa São Paulo de futebol júnior de todos os tempos. A partir desta terça-feira, 128 equipes divididas em 32 grupos entrarão em campo em busca do principal e mais almejado título da categoria de base no país. E como já virou tradição, os clubes da casa, os principais esquadrões de São Paulo, mais uma vez chegam entre os favoritos a pintarem na grande final, marcada religiosamente para o dia 25 de janeiro, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. O jogo faz parte das festividades de aniversário da capital paulista. E os jogos que abrirão a Copa hoje? Às 17h15, Novo Horizontino e Aliança do Ceará. Às 19h15, Santos e América do Rio Grande do Norte. Às 14 horas, Água Santa de São Paulo e Espírito Santo. Às 16 horas, Vasco e Juventus de São Paulo. Às 19h30, Taubaté de São Paulo e Motoclube do Maranhão. E fechando esse primeiro dia de competição, às 21h30 vão se enfrentar Palmeiras e Luverdense do Mato Grosso. Polícia. 8 dos 10 detentos que fugiram da unidade prisional de Quari, no interior do Amazonas, seguem foragidos, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A fuga aconteceu na madrugada de ontem. Em janeiro, o sistema prisional do estado no ano passado registrou fuga em massa de 225 presidiários. Um ano depois, mais de 60 seguem fora da cadeia. De acordo com o governo, a fuga em Quari ocorreu durante a queima de fogos no município, quando os internos empreenderam fuga após serrarem as grades de 2 celas da unidade. 2 presos foram recapturados. A Polícia Militar faz buscas pelos foragidos. Alberto Peregrini, conte tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto Socorro, 28 de agosto. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, movimentação intensa no primeiro dia do ano, ontem no Pronto Socorro, 28 de agosto. 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito em estado grave. Acidente esse que ocorreu na Avenida de Djalma Batista, quando um casal saiu gravemente feridos, né? Após o veículo perdeu o controle e colidiu com uma árvore em frente a um posto de combustível. O carro ficou completamente destruído e o casal segue internado em estado grave.
Pronto, socorro, João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade registrou várias ocorrências durante a noite, madrugada e também durante todo o dia de ontem, que foi feriado. Uma pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. Foi por volta de 21h30 da noite de ontem, após um desentendimento em um bar localizado no bairro Zumbi dos Palmares. O homem deu entrada, vítima de facadas pelo corpo, uma violenta facada no abdômen. As primeiras informações dão conta de que também houve um desentendimento entre esses dois homens em um bar. Um deles puxou a faca e enfiou sem dó, sem piedade, na barriga do seu colega de copo, que deu entrada no pronto-socorro com as vísceras expostas. As tripas, as vísceras estavam aparecendo e esse homem foi atendido e está em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Ainda no João Lúcio, uma queda de moto deixou um casal gravemente ferido. Nesse acidente, o motoqueiro não tocou em ninguém, nenhum carro bateu nessa moto. Ele vinha em alta velocidade, acabou perdendo o controle da moto e os dois caíram, rebolando, se esfregando no asfalto e deram entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde permanecem internados. Pronto, socorro, Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que ele apanhou dos próprios familiares após bebedeira. Ele bebeu demais e na hora que estavam servindo o RO, ele puxou a toalha da mesa, derrubou toda a comida no chão. Era vatapá espalhado pelo chão, aquele resto de maionese que sobrou do Réveillon, garrafão de vinho quebrado, e ele acabou apanhando de irmão, de cunhado, apanhou de todo mundo da família, que estavam revoltados porque o RO foi estragado por esse homem que se embriagou e acabou com a comida. Tudo aconteceu no ramal do Brasileirinho. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, durante Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era tarde de ontem, tudo parecia tranquilo em uma das ruas do bairro Zumbi dos Palmares, mais precisamente na rua Pegoraro, quando o homem, completamente embriagado, resolveu se despir. Ele andou nu pela rua e acabou apanhando de populares na área do bairro Zumbi dos Palmares. Deram uma toalha para ele, depois da peia, ele soube se enrolar direitinho na toalha e o caso foi acabar no pronto-socorro João Lúcio, onde ele foi cuidar dos hematomas por achar que estava numa área de nudismo no bairro Zumbi dos Palmares. O homem já tinha aproximadamente 55 anos de idade e quem viu a situação disse que foi a verdadeira visão do inferno. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, Polícia Civil esteve nas ruas da cidade e muita gente presa, muita gente foi colocada aí, né, nas grades da polícia, uns armados, outros aproveitando para vender droga, só que a polícia na rua acabou detendo aí vários homens, foi muita gente realmente que foi levada aos presídios, às delegacias, devido à grande quantidade de gente vendendo droga, outros armados, outros se metendo em confusão e a polícia militar tirando esses bandidos de circulação. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem tombou, quem foi para a pedra no primeiro dia do ano em Manaus. E também tem um dessa madrugada. Então vamos aos registros. E atenção, um rapaz de 26 anos,
Um rapaz de 26 anos foi barbaramente, cruelmente assassinado lá no Conjunto da Morte, no Conjunto Viver Melhor, aquele lá da Barreira. No Conjunto Viver Melhor da Barreira, esse homem bebia em um bar quando apareceu um carro misterioso e um pistoleiro desceu do carro e atirou 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra morte no Viver Melhor. Um homem de 39 anos foi assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo. O crime aconteceu próximo à área de invasão lá do Conjunto Viver Melhor. O homem foi recebido com 5 balaços e o assassino fugiu e até o presente momento não foi identificado. Tiro, bala no rosto. O crime aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. A vítima, um homem de 40 anos de idade. Ele havia discutido com outro homem durante o dia, algumas horas antes de ele morrer. Houve uma discussão daquelas bem violentas realmente, e o outro homem que discutiu com ele não demorou e voltou. E já voltou vestido com o espírito da morte e assassinou o homem que havia discutido com ele com 5 tiros pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro Zumbi dos Palmares. Encontro macabro. O corpo de um homem com diversas perfurações à faca foi encontrado dentro de um carrinho de mão em uma das ruas do Conjunto Nova Cidade. O corpo do homem estava pipinado a facadas. Maldosamente, o corpo desse homem foi colocado em um carrinho de mão e abandonado na rua. Quando alguns populares se depararam com o carrinho de mão, olha, já ali um carrinho de mão. Quando chegaram perto, havia um cadáver dentro desse carro de mão. O corpo estava, como já disse Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pipinado a facadas. Muitas perfurações à faca que tiraram a vida desse homem, que até o presente momento não foi identificado. Crime ocorrido no Conjunto Nova Cidade. Outro encontro macabro. Um cadáver foi encontrado próximo ao Igarapé, no bairro Nova Esperança. O corpo estava amarrado e com marcas de tiro. O homem tinha pés e mãos amarrados, com vários hematomas espalhados pelo corpo, enrolado em um lençol. Quando desenrolar, o corpo estava com diversas perfurações a bala, aproximadamente 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo da vítima, que após receber os tiros não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo estava nas proximidades, bem pertinho de um Igarapé imundo a modo, lá da área do bairro Nova Esperança. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um presidiário estava muito feliz. Papai Noel foi generoso com ele. Ele recebeu o indulto de Natal para passar o Natal em casa, nas ruas, bebendo, enchendo a cara. Pois bem, o presidiário de 25 anos que foi beneficiado com o indulto de Natal foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que esse crime tem a ver com acerto de contas. Após receber os balaços, o presidiário não resistiu aos ferimentos
e morreu. Ele morreu na bala, ele morreu no tiro, ele morreu assassinado após receber o indulto de Natal. Outra morte, dessa vez já nessa madrugada, aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na Rua dos Lírios. Uma rua bonita, cheirosa, lá da área do bairro Jorge Teixeira. Tudo parecia tranquilo na madrugada, quando de repente se ouviram estampidos. Pessoas pensavam que era foguete. O pessoal da Zona Leste gosta de um foguete. Achavam que era um foguete, mas não era foguete. Era morte, era bala. Um homem que havia saído da prisão há uma semana foi barbaramente assassinado no bairro Jorge Teixeira em um possível acerto de contas. Ele recebeu 1, 2, 3 balaços pelo corpo e acabou morrendo. Isso aconteceu, repito, na Rua dos Lírios, no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada e do primeiro dia do ano na cidade. O primeiro dia do ano onde o vento da desgraça varreu e levou 1, 2, 3, 4, 5, 7 partiram dessa para melhor e serão dados à sepultura ainda no dia de hoje. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 2018 começou com violência em algumas cidades do país. O episódio mais sangrento aconteceu em Goiás. Um confronto entre presos rivais deixou 9 mortos e 14 feridos em Aparecida de Goiânia. A rebelião provocou uma fuga em massa de detentos. A polícia busca 77 presos que fugiram de presídios em Aparecida de Goiânia durante a rebelião. Em São Paulo, uma bala perdida matou um menino de 5 anos durante a queima de fogos da virada. Um intenso tiroteio também foi registrado nas primeiras horas do dia na Rocinha, no Rio de Janeiro. Um foragido da justiça e um policial foram baleados. Os policiais seguem de braços cruzados no Rio Grande do Norte enquanto as Forças Armadas patrulham as ruas. Com a presença do Exército, caiu o número de assassinatos no estado, segundo o ministro da Defesa. A Justiça mandou prender os agentes que incentivaram a paralisação. 6h26. O presidente Michel Temer se recupera de uma infecção urinária diagnosticada na semana passada. A informação foi confirmada pela Folha de São Paulo com integrante da equipe presencial. O Palácio do Planalto não confirma oficialmente o diagnóstico. Desde o fim de semana, o presidente tem tomado medicamentos para reverter o quadro infeccioso e tem sido visitado por enfermeiros. Por recomendação médica, ele tem permanecido em repouso absoluto no Palácio do Jaburu, onde passou a virada do ano. Segundo assessores presidenciais, ele tem se recuperado bem e cumprirá a agenda de trabalho a partir desta terça-feira. Para a noite da virada, Temer chegou a ser convidado para uma festa promovida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Desenvolvimento econômico e social ao setor produtivo deixarão de ser regidos pela taxa de juros de longo prazo para serem corrigidos pela taxa de longo prazo TLP, que está fixada para janeiro em 6,76%. O valor é muito próximo da TJLP, fixada em 6,75% ao ano para o primeiro trimestre de 2018 pelo Conselho Monetário Nacional. A TLP foi proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 para substituir a TJLP como indexador de algumas das principais fontes de financiamento de longo prazo no país, como a remuneração dos recursos do Fundo de Participação do PIS/PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT e do Fundo da Marinha Mercante FMM, além da remuneração dos financiamentos concedidos pelo Tesouro Nacional ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Diferentemente da TJLP,
que era fixada a cada trimestre pelo Conselho Monetário Nacional, a TJLP será calculada mensalmente conforme a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mais os rendimentos da NTN-B, título do Tesouro Nacional atrelado ao IPCA. O Tribunal Superior Eleitoral terá membros de sua composição substituídos e a expectativa é que os novos ministros que vão passar a compor a corte atuem de acordo com um perfil mais linha dura. As mudanças começam no próprio comando do tribunal, que terá 3 ministros diferentes na presidência ao longo do ano. O atual presidente Gilmar Mendes deixa o tribunal em fevereiro, quando será substituído na presidência por Luiz Fux, cujo mandato na corte vai até agosto de 2018. No lugar de Fux assumirá Rosa Weber, que terá a missão de chefiar a eleição de outubro. O TSE tem 7 ministros em sua composição. 3 deles são originários do Supremo Tribunal Federal, o STF, há 2 vagas destinadas para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e outras 2 para advogados. Hoje, os 3 ministros do STF que são membros titulares do TSE são Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber. 2 casos confirmados de doença de Chagas aguda de transmissão oral e mais 2 suspeitos foram registrados no município de Lábrea, informou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nesta segunda-feira. A FFS Amazonas e a Secretaria Municipal de Saúde de Lábrea investigam se a doença foi contraída por meio do consumo de açaí contaminado. 2 pacientes com diagnóstico confirmado fazem acompanhamento ambulatorial na Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, em Manaus. Além de apresentarem os mesmos sintomas dos pacientes com diagnóstico já confirmado, as 2 pessoas com suspeita da doença também relataram histórico de ingestão de açaí recentemente. Desde ontem, uma nova modalidade tarifária de energia elétrica estará disponível para consumidores com média mensal superior a 500 kWh e para novas ligações. É a tarifa branca, que mostra a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo, e será oferecida para unidades consumidoras que atendidas em baixa tensão, como residências e pequenos comércios. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, todas as distribuidoras do país deverão atender aos pedidos de adesão à tarifa branca das novas ligações e dos consumidores com média mensal superior a 500 quilowatts. 6h30 em Manaus. Mais de 1/4 da superfície terrestre da Terra se tornará significativamente mais seca, mesmo se a humanidade conseguir limitar o aquecimento global a 2 graus. O objetivo estabelecido no Acordo de Paris, disseram cientistas nesta segunda-feira. Com um aquecimento de 2 graus centígrados, que pode ser atingido entre 2052 e 2070, entre 24% e 32% da superfície terrestre total se tornará mais seca. Apesar do aumento no empenho de emendas parlamentares na reta final do ano, a insatisfação na base aliada persiste até mesmo no núcleo mais próximo e fiel ao presidente Michel Temer. No último dia útil do ano, esse ambiente ficou explicitado num telefonema ao Palácio do Planalto. De um lado da linha, um auxiliar próximo de Temer. Do outro lado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O Planalto havia se comprometido a liberar 50 milhões em emendas para um grupo de deputados próximos a Maia. Mas só uma parte do dinheiro saiu. O auxiliar de Temer ficou preocupado com a insatisfação de Maia, que lembrou que era preciso honrar esses compromissos. E alertou que com esse tratamento, o governo não iria conseguir abrir sessão do Congresso para votar créditos suplementares na volta do recesso parlamentar. 6h32 em Manaus. Se o TRF4 mantiver a decisão que condenou Lula no ano passado, ele pode ter sua candidatura nas próximas eleições barrada pela lei da ficha limpa, o que deve provocar uma discussão sobre a viabilidade de sua participação na disputa no TSE. Como ministro substituto da Corte Eleitoral, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin participaram em maio de 2017 do julgamento que determinou a cassação do então governador José Melo e de seu vice José Oliveira por compra de votos, o que mostra o rigor dos ministros na apreciação de ilícitos envolvendo políticos. 6h32 em Manaus.
As pessoas transexuais que queiram se alistar nas Forças Armadas dos Estados Unidos podem fazer a solicitação desde ontem, apesar das tentativas do presidente americano Donald Trump de proibir a medida impulsionada pelo seu predecessor Barack Obama. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a aceitar as solicitações de alistamento de recrutas transexuais em virtude de uma ordem judicial que impediu o governo de Trump continuar com o veto a esse coletivo. 6:33. Os economistas do mercado financeiro revisaram para cima a sua estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2017 e também agora em 2018. As expectativas do mercado constam no relatório de mercado, também conhecido como Focus, feito com base em pesquisa realizada na semana passada pela autoridade monetária com mais de 100 instituições financeiras. Para a expansão do PIB de 2017, os economistas do banco elevaram sua estimativa de 0,98 para 1%. Para 2018, a estimativa do mercado para a expansão da economia subiu de 2,68 para 2,70%. O produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,6%, mas voltou a registrar alta neste ano. No terceiro trimestre, o crescimento foi de 0,1%, segundo dados do IBGE. E o governo divulga hoje o resultado da balança comercial para dezembro e para 2017. Nos 11 primeiros meses do ano passado, as exportações superaram as importações em 62 bilhões de dólares, melhor saldo para o período desde o início da série histórica em 1989. 6:34 em Manaus. Com a adesão crescente dos consumidores ao sistema de milhagem, há um surgimento dos chamados clubes de milhas. Colunistas de finanças dizem que o investimento na assinatura mensal é válido ou não e há de também tomar cuidado com a milhagem que é vendida por aí. Em abril, o quadro de ministro do governo federal deve mudar por causa das eleições, já que esse é o limite para a permanência à frente das pastas de quem desejar ser candidato. A cara do ministério continuará mudando porque mais de uma dezena de ministros, cerca de metade, deve ser dispensada até abril, com plano de disputar eleições. Um deles deve ser o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O chefe da equipe econômica é um dos nomes do governo para ser candidato à presidência, ainda que tenha índices incipientes de intenção de voto. Os outros prováveis postulantes terão o mandato encerrado no ano que vem e precisarão buscar reeleição. Isso garante a manutenção do foro privilegiado e é estratégico no contexto da Operação Lava Jato, que atingiu parte considerável do mundo político. O plano original de Temer era que a maioria dos ministros candidatos saísse ainda em novembro, com o desembarque tucano deflagrado pela demissão de Bruno Araújo das cidades do PSB, e isso não deu certo. 6:36 em Manaus. O ministro espanhol da Economia, Luís de Guindos, afirmou ontem que a crise política na Catalunha custou 1 bilhão de euros à economia do país como consequência da desaceleração do crescimento do PIB naquela região. De Guindos assegurou que o freio do crescimento na Catalunha no quarto trimestre de 2017 pode ter custado já perfeitamente cerca de 1 bilhão de euros em uma entrevista à rádio Cadena Ser. A Catalunha estava crescendo acima da Espanha, é um dos motores fundamentais da recuperação espanhola. No entanto, no quarto trimestre se tornou um empecilho, afirmou ele. O ministro atribuiu a desaceleração da Catalunha, que representa 19% do PIB espanhol, à enorme incerteza, inquietação e desconfiança que foram geradas pelas decisões do governo anterior, presidido pelo independentista Carlos Puigdemont. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou que a recuperação da economia mundial em 2018 será mais forte e melhor distribuída para voltar aos níveis médios que precederam a crise financeira de 2007 e 2008. Em 2017, pela primeira vez em muito tempo, revelamos em alta as nossas previsões de crescimento no mundo. A recuperação será mais forte e melhor distribuída, disse Lagarde em entrevista publicada pela revista francesa Le Journal du Dimanche. Essa robustez do crescimento, segundo sua opinião, é propícia para prosseguir as reformas estruturais quando já forem empreendidas ou para decidir se lançá-las.
a taxa de crescimento mundial de 3,6% prevista pelo FMI para o ano que começa hoje significa, segundo Lagarde, voltar aos níveis médios das 2 décadas que precederam a grande crise financeira de 2007 e 2008. Lagarde acredita que a zona do euro está fortemente consolidada em comparação a uma década atrás. O céu da multinacional britânica Compass Group e vários membros de sua família morreram em um acidente de hidroavião na Austrália, anunciou a polícia ontem. A aeronave que levava Richard Cousins, conselheiro delegado do grupo britânico de Kettering, caiu no domingo a cerca de 50 quilômetros ao norte de Sydney. Seus 6 ocupantes morreram: Cousins, de 58 anos, seus 2 filhos de pouco mais de 20 anos, sua namorada e a filha dela de 11 anos, assim como o piloto da aeronave. Apesar da recuperação da economia no segundo semestre de 2017, a equipe econômica do governo tem como prioridade a aprovação de medidas de ajuste neste início de ano, com discussões adiadas pelo Congresso e com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a protelação dos reajustes ao funcionalismo federal. As medidas de ajuste fiscal representam uma fonte essencial de receitas para o governo federal e para fechar as contas e cumprir a meta de déficit primário de 157 bilhões de reais para este ano. Originalmente, o governo pretendia que as medidas resultassem em ajuste de 21,4 bilhões para 2018. Desse total, 14 bilhões viriam do aumento de tributos e 7,4 bilhões de cortes de gastos obrigatórios. O adiamento das votações para o ano novo e a decisão do STF reduziram o ajuste para 13,6 bilhões, na melhor das hipóteses. Agora 6h39 em Manaus. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que a bandeira tarifária será verde neste mês de janeiro, o que significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz. O acionamento dessa cor indica condições favoráveis de geração hidrelétrica no sistema interligado nacional. Mesmo com a bandeira verde, é importante manter as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício de energia, informou a ANEEL. Nos últimos meses de 2017, devido ao baixo nível dos reservatórios das principais hidrelétricas do país e à falta de chuvas, a bandeira tarifária aplicou taxa adicional nas contas de luz. Isso ocorre para arrecadar recursos necessários para cobrir custos extras com a produção de energia mais cara gerada por termoelétricas. Desde ontem, novos empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ao setor produtivo deixaram de ser regidos pelas taxas de juros de longo prazo, a TJLP, para serem corrigidos pela taxa de longo prazo, a TLP, que será fixada em janeiro no valor de 6,76%. O valor é muito próximo ao da TJLP, fixado em 6,75% ao ano para o primeiro trimestre de 2018 pelo Conselho Monetário Nacional. A TLP foi proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 para substituir a TJLP como indexador de algumas das principais fontes de financiamento de longo prazo no país, como a remuneração dos recursos do Fundo de Participação do PIS/PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e do Fundo da Marinha Mercante, o FMM, além da remuneração de financiamentos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES. Um adolescente de Nova Jersey, Estados Unidos, permanecia sob custódia policial nesta segunda-feira, após ser acusado de atirar em sua família na véspera de Ano Novo com um rifle semiautomático, disseram as autoridades. As vítimas são o pai do suspeito, a mãe, sua irmã e uma amiga da família. O irmão e o avô do suspeito não morreram porque conseguiram fugir do atirador. As companhias aéreas registraram 0 mortes por acidentes em jatos de passageiros comerciais no ano passado, de acordo com uma empresa de consultoria holandesa e um grupo de segurança da aviação que rastreia acidentes, tornando 2017 o ano mais seguro já registrado para viagens aéreas comerciais. Pelo menos 1.031 carros foram incendiados na França durante o Réveillon, o que representa um aumento frente aos 935 do ano passado, informou nesta segunda-feira o ministro do Interior, Gerhard Collomb. A onda de protesto do Irã, que já deixou 13 mortos, continua. Manifestantes contra e a favor do governo tomaram as ruas do país nos últimos dias e as autoridades prenderam até agora 400 pessoas. 6h42 em Manaus. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO,
concluiu que extremistas violentos utilizaram a internet para atrair pessoas, divulgar conteúdo e manter um diálogo com jovens. De acordo com a agência, a internet e as redes sociais não iniciam comportamentos violentos, mas facilitam o processo de radicalização. A meta do estudo era responder a pergunta: a mídia social leva indivíduos vulneráveis a recorrer à violência? Os autores do estudo concluíram que a radicalização violenta deve ser vista no contexto de outras plataformas de comunicação e de fatores sociais, incluindo motivos políticos, sociais, culturais, econômicos e psicológicos. A Unesco avaliou mais de 550 estudos em árabe, inglês e francês sobre extremismo violento nas redes sociais. Pelo menos 9 pessoas morreram nas últimas horas em diferentes cidades da província de Isfahan, que fica a cerca de 350 quilômetros de Teherã, em novos protestos contra o governo por conta do custo de vida no Irã, de acordo com informações de veículos de imprensa locais. Com isso, o número de mortes durante as manifestações contra a corrupção e o custo de vida que começaram no dia 28 de dezembro subiram para 20. A Mostra América Flórida leva ao Memorial da América Latina em São Paulo a partir do dia 11 próximo a relação cultural dos países latino-americanos com as flores. No pavilhão da criatividade estarão expostas telas bordadas, cerâmicas, papel machê e outras peças tradicionais da cultura latino-americana que simbolizam os hábitos e costumes de diversos países do continente. Além de ver as peças, o visitante também poderá tocar e interagir com as obras. O destaque fica para as telas floridas do argentino Diego Manuel, tema presente na cultura latina. As flores simbolizam e retratam tanto o luto e a homenagem aos mortos quanto as boas-vindas aos recém-nascidos. Também são utilizadas para presentear casais apaixonados, além da cor, de dar a cor às comemorações, festas e casamentos. Será possível ver também pratos de argila, que é um broche ornamental andino utilizado para prender chale, que é o tupus, caveiras mexicanas do Dia dos Mortos e retábulos do Peru, feito de madeira e massa de batata com gesso. 6:45. O beneficiário de planos de saúde pode ficar isento do cumprimento dos prazos de carência nos casos de urgência e emergência. É o que estabelece o projeto de lei da senadora Rosa de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, que tramita na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, onde aguarda relatório. Atualmente, os prazos máximos de carência definidos pela legislação são estes: 24 horas para atendimento de urgência e emergência, 300 dias para parto a termo e 180 dias para cirurgia. Para a Rosa de Freitas, embora o estabelecimento de períodos de carências proteja as operadoras contra abusos e fraudes por parte do consumidor, isso não pode inviabilizar o atendimento de saúde em circunstâncias excepcionais e imprevisíveis que exijam solução imediata. 2018 acaba de começar, mas já dá para programar as folgas do ano. Serão 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, sem contar os feriados estaduais e municipais, como o Dia da Consciência Negra e aniversários das cidades. Apenas 2 feriados caem no sábado ou no domingo. 4 cairão em sextas-feiras e 2 em segundas-feiras. 5 datas de folga serão em terças ou quintas-feiras, criando os chamados feriados emendados. Nos 3 primeiros anos de mandato, os governadores de todos os estados, mais o Distrito Federal, cumpriram 32% das promessas que fizeram durante a campanha eleitoral de 2014. É o que mostra o levantamento do G1, considerando 1.035 compromissos assumidos pelos então candidatos antes de serem eleitos. Os dados mostram ainda que 26,7% das promessas foram cumpridas parcialmente, ou seja, ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue. A Coreia do Sul propôs nesta terça-feira à Coreia do Norte a realização de conversas de alto nível na próxima semana em relação à sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang em 2018. O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Cho Myong-jeon, propôs que as duas Coreias se reúnam na próxima terça-feira, dia 9, na aldeia da Trégua de Panmunjom, dentro da zona desmilitarizada, lugar habitual deste tipo de encontros, informou a agência local Yonhap. A proposta acontece depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou na véspera no seu discurso de Ano Novo que está aberto ao diálogo com o Sul para que seu país envie uma delegação para os Jogos de Inverno que acontecerão em território sul-coreano entre os dias 9 e 25 de fevereiro. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro.
Rebelião em presídio de Goiás deixa 9 mortos e 14 feridos. A Folha de São Paulo. Ex-governador do Amazonas e 4 ex-secretários são presos em Manaus. O Estado de São Paulo. Por Forças Armadas nas ruas é dar férias para bandido, diz ministro da Defesa. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pré-candidato presidencial Álvaro Dias aposta em baixo nível de rejeição. Valor econômico. Em repouso no Jaburu, Temer se recupera de infecção urinária. Estado de Minas. Hospital em Nova Lima é depredado durante a madrugada. Do Recife, Jornal do Comércio. Presidente do STJ mantém Wesley Batista na prisão. Fortaleza, Diário do Nordeste. Policial militar é baleada na boca após tentativa de assalto em bairro de Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Carro é encontrado com 4 pessoas mortas após capotar na BR-153 em Bagé. Brasil Econômico. Cobrança de imposto de renda no exterior reduziu desigualdade no Brasil. Edições impressas locais. A crítica. 2018, federal reforça combate à corrupção. Em tempo. 6 assassinatos em menos de 24 horas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.